Lucas 11, verso 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Seja bem-vindo. Hoje eu quero tratar com vocês sobre Jesus como mestre da oração. O Evangelho de Lucas é o livro mais volumoso de todo o Novo Testamento. O mais robusto compêndio de todos os evangelhos. Lucas é o único escritor, não só do Novo Testamento, mas de toda a Bíblia, que não era judeu. Lucas é um gentio. Lucas era médico de profissão. Lucas era um historiador. Lucas era um parceiro do ministério de Paulo nas suas jornadas pela Europa, pela Ásia e até na cidade de Roma. O propósito de Lucas ao escrever este evangelho foi ressaltar, enaltecer a verdade magna da humanidade perfeita de Jesus Cristo. Ele escreveu para Teófilo, um grego, um livro só, em 2 volumes. O primeiro volume, a Lucas, o Evangelho. O segundo volume, o livro de Atos dos Apóstolos. Sendo assim, este é o Evangelho que mais ressalta a vida de oração de Jesus. É o Evangelho que mais destaca a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. E por 11 ocasiões, Lucas relata como Jesus era um homem de oração. Em Lucas 3:21, ele está orando, lá no Jordão, e o céu se abre, e o Espírito Santo desce sobre ele, e o Pai fala: Este é o meu filho, meu amado, em quem tenho todo o meu prazer. Lá em Lucas 5,16, quando as multidões procuram Jesus para serem curadas, Jesus se afasta para um lugar ermo para orar, mesmo diante da busca das multidões. Lá em Lucas 6,12, antes de Jesus escolher os seus apóstolos, os 12 apóstolos, colunas da igreja, ele passa a noite inteira em oração. Lá em Lucas 9,18. Links na descrição desse vídeo. Para perguntar aos discípulos sobre a sua identidade e revelar-se a eles, ele ora para abrir essa agenda do Evangelho. Lá em Lucas 9:28 e 29, Jesus sobe um alto monte para orar, e ele é transfigurado. E Moisés e Elias aparecem em glória, conversando com ele. E o Pai o equipa e o prepara antecipadamente para enfrentar o Calvário. Aqui em Lucas 11, a sua vida de oração desperta num dos discípulos, representante dos demais, que entenderam que João Batista não era apenas um pregador, mas também um homem de oração, pedem para ele: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinava aos seus discípulos. Lá em Lucas 22:32, Jesus está orando por Pedro, o líder, para que ele não caísse nas malhas da tentação de Satanás. Lá em Lucas 22:40, Jesus está orando, chorando e sangrando no Getsemane, não para fugir da vontade de Deus, mas para fazer a vontade do Pai. Lá em Lucas 23:34, Jesus está intercedendo pelos seus algozes, o que abre o caminho para a conversão daquele ladrão que está crucificado à sua direita. E, na verdade, somente Lucas também registra a última oração de Jesus registrada nos evangelhos: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Eu gostaria então de olhar com você que Jesus começa o seu ministério orando, Jesus realiza todo o seu ministério debaixo de oração, e diz a Bíblia que Jesus está lá no céu hoje, intercedendo por nós. Ele orou no começo, durante, no final, e continua intercedendo em seu, em meu, em nosso favor. Hoje eu queria então destacar alguns pontos desta vida de oração de Jesus. E notem comigo então, e nós vamos ter que compulsar alguns versículos. Então abra aí comigo Lucas 3, versículos 20 e 21. Eu peço à igreja para ler comigo, por gentileza, Lucas 3, verso 21 e 22. Vamos todos juntos, por favor. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Chama a sua atenção para essa sequência. Jesus orou, o céu abriu, o Espírito Santo desceu, o Pai falou. Você vai encontrar nas Escrituras esta sequência. A igreja ora, os céus se abrem, o Espírito Santo desce. Foi assim no Pentecostes. É assim ainda hoje. Não há manifestação de Deus sem oração. Não há capacitação do Espírito sem oração. Não há revestimento de poder para realizar o ministério sem oração. Jesus é revestido com o Espírito Santo aqui. Diz Lucas que ele vai cheio do Espírito Santo para o deserto, onde é tentado por Satanás e vence Satanás. Cheio do Espírito Santo, ele retorna lá para Galileia, chega lá na sinagoga de Nazaré, abre o livro do profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E ele realiza todo o seu ministério no poder e na capacitação do Espírito Santo. O céu se abriu, e notem vocês que esse texto está relatado em Mateus, em Marcos e em Lucas. Mas somente Lucas diz que Jesus está na hora do batismo, lá no Jordão, orando ao Senhor. E porque ele ora, o céu abre. E porque ele ora, o Espírito Santo desce. E porque ele ora, o Pai o capacita para dar início ao seu ministério. É assim ainda hoje, meus amados irmãos, na igreja de Deus. É quando nós oramos que Deus nos capacita para realizarmos a sua obra. Se queremos fazer a obra com o poder do Espírito Santo, precisamos orar. O poder não vem pela academia, o poder não vem pela leitura de livros, o poder não vem pelo conhecimento que você acumula durante anos e anos, o poder vem mediante a oração. Segundo lugar, veja comigo o capítulo 5, versículos 15 e 16. Vamos ler esse segundo texto. Jesus está ensinando a orar. Lucas 5, 15 e 16. Toda a igreja comigo, por gentileza. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. E grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. É muito interessante isso aqui, porque quase para nós incompreensível. Jesus tinha acabado de curar aquele leproso no estado avançado da sua enfermidade, estado terminal da doença, totalmente devastado pela lepra. E certamente o fato foi tão marcante que o evangelista Marcos diz que Jesus nem podia entrar mais publicamente nas cidades, tamanha a revolução que esse milagre produziu e a quantidade de gente que passa a procurar Jesus para ser curado. E as multidões estão vindo com expectativas, com desejos, com necessidades. E Jesus deixa a multidão e se retira para lugares solitários para orar. O que Jesus está nos ensinando? Que Deus vem antes das pessoas.
que não há capacitação para fazer a obra, a não ser que nós busquemos a Deus em oração. A oração é primeiro. Ela vem em primeiro lugar. Para nós não é muito fácil entender isso. E eu tive uma lição assim que marcou muito a minha vida na viagem que fizemos com alguns pastores brasileiros à Coreia há muito tempo, mais de 20 anos. E as duas lições aprendi lá na Igreja do Evangelho Pleno. Nós estávamos lá, era a maior igreja local do mundo, naquela época já tinha 700 mil membros, com mais de 10 mil grupos familiares, um jornal diário de 2 milhões de cópias, emissoras de televisão e de rádio. E eu fiquei imaginando, meu Deus, como é que é a agenda desse pastor? Uma igreja de 700 mil membros, como é que é a agenda desse camarada? E eu fiquei muito surpreso quando ouvi dele e li num dos seus livros que ele dedicava apenas 30% do seu tempo para administrar essa grande igreja e 70% do seu tempo para orar, estudar a palavra de Deus. Mas aquilo foi não só lido no seu livro, mas ele mostrou-nos na prática isso. Porque nós estávamos em 82 pastores. E quando chegamos na igreja, ele estava dando uma palestra para a sua liderança. Quando um dos seus pastores auxiliares falava para nós da igreja. E quando ele terminou a palestra, ele fez uma oração audível de 40 minutos. Eu nunca tinha escutado uma oração de 40 minutos. Eu escutei sermão de 40 minutos, mas oração nunca tinha escutado. Quando ele termina a oração e vai dar uma entrevista para 82 pastores brasileiros, ele deu uma entrevista de 4 minutos. E muitos ficaram revoltados com ele. Deveria dar uma entrevista de 80 e fazer uma oração de 4, era o que se esperava. Ele fez o contrário. Estava nos ensinando a lição que Deus vem em primeiro lugar. O segundo exemplo, ainda dele, que me marcou muito nesse quesito, é que um dia o telefone do gabinete pastoral toca, a secretária atende, e a pessoa diz, eu quero falar com o pastor Paul. A secretária respondeu, o pastor não vai atender o senhor agora não, porque ele está orando. A pessoa do outro lado da linha, achando que a secretária não sabia quem era a pessoa que estava falando, disse, eu sou presidente da Coreia, e eu quero falar com ele agora. A secretária respondeu muito calmamente, ele não vai atender o senhor agora não, ele está orando. O presidente mais tarde ligou muito bravo para o pastor. Que negócio é esse? De eu ligar e o senhor não me atender? E o pastor respondeu muito calmamente, eu não atendi o senhor porque eu estava falando com alguém muito mais importante do que o senhor. Eu estava falando com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Deus vem primeiro. Depois vem a obra de Deus. Até porque você vai ler comigo no versículo 17, o versículo seguinte, olha o que vai acontecer no versículo seguinte. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Se nós quisermos poder para ver os milagres de Deus acontecendo, nós precisamos priorizar a oração. É poder através da oração. Esse é um princípio da mais alta importância para a nossa vivência espiritual. E se você for observar, não há ministério vitorioso, meus irmãos, sem poder. E não há poder sem oração. Por esta causa, orar não é fazer uso de Deus. Eu não oro para ter sucesso. A própria oração já é o sucesso. Por quê? Porque oração é comunhão com Deus. Se Deus é em primeiro lugar, se Deus vem antes da obra de Deus, se ter comunhão com Deus é mais importante que fazer a obra de Deus, porque notem, quando Jesus chamou os apóstolos, por exemplo, não os chamou prioritariamente para pregar, para expulsar demônios, chamou-os prioritariamente para estarem com Ele, e você está com Ele hoje, quando você abre a sua Bíblia, quando você busca a face dEle em oração. Foi por isso que os apóstolos entenderam
que a igreja estava passando por 3 perigos lá em Atos. Primeiro perigo, capítulo 4, perseguição, ataque de fora para dentro. Segundo perigo, infiltração ou corrupção, capítulo 5, bota um casal hipócrita dentro da igreja, Ananias e Safira. Terceiro perigo que poderia destruir a igreja, distração. As mesas estavam distribuindo os recursos e as viúvas dos helenistas começaram a murmurar. E os apóstolos tomaram uma decisão. Eles poderiam ter decidido, bom, o crente murmura mesmo, vamos deixar murmurar então. Estão fazendo a obra, deixa murmurar. Ou eles poderiam dizer, nós estamos trabalhando pouco, vamos trabalhar mais. Vamos nos desdobrar mais. Porque a responsabilidade até então, da distribuição, da ajuda diaconal da igreja, estava nas mãos dos apóstolos. Mas eles tomaram uma decisão que foi um corte radical, um divisor de águas na história do cristianismo, lá em Atos 6,4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E vamos constituir homens entre nós, dentre nós, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de fé para esta missão, para a diaconia das mesas. E sempre para mim foi uma curiosidade, meu Deus, por que a oração vem primeiro na lista? Por que não está escrito assim, quanto a nós nos consagraremos ao ministério da palavra e à oração? Mas está escrito, quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Quando perguntaram para Spurgeon, o que é mais importante, Bíblia ou oração? Ele respondeu, qual asa de um pássaro é mais importante para ele voar? A asa da direita ou a asa da esquerda? Mas Deus é tão bom conosco, que Ele colocou a oração primeiro, sabe por quê? Porque se você e eu não formos pessoas envolvidas com Deus em oração, não haverá poder na nossa boca para pregar a palavra de Deus. Uma coisa é proferir a palavra, outra coisa é ser boca de Deus. Mas vamos ao terceiro princípio. Olha aí comigo capítulo 6, versos 12 e 13. Seis, 12 e 13. Naqueles dias, vamos comigo, ler juntos? Naqueles dias, retirou-se para um monte, a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Eu acho importante isso você entender. Aqui está sendo feita a escolha da liderança da igreja. Como é que se escolhe liderança? Como é que se elege liderança? A igreja aprendeu com Jesus. E quando ela ia tomar decisões, ela orava. Ela dependia de Deus. Links na descrição desse vídeo. As decisões eram tomadas assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Jesus não escolheu os apóstolos porque esse aqui tem uma profissão bem destacada na sociedade, esse aqui ganha muito dinheiro, então é importante ter alguém com recurso financeiro aqui nessa liderança, ou esse aqui tem um curso de superior, então ele é mais habilitado, mais capacitado. Não foram esses critérios. Ele passou a noite inteira orando, pedindo de Deus a direção. E Jesus não recebeu a resposta no começo da oração, foi no outro dia, depois passou a noite inteira em oração. É por isso que não foram 10, nem 20, nem 50, nem 100, 12, em resposta à oração. E talvez se você e eu fôssemos escolher, nós não escolheríamos aqueles 12. Talvez não eram habilitados de acordo com os olhos da sociedade. Pescadores, coletor de imposto, um meio cético, outro meio incrédulo, outro temperamental demais, outro calado demais, outro falante demais, um grupo heterogêneo, mas em resposta a uma noite de oração. E se nós queremos aprender com Jesus, nós precisaríamos parar um pouquinho. E agora, hoje, o pastor Orival vai avisar hoje ainda à noite, avisou hoje de manhã, nós teremos uma eleição domingo que vem, de diácono para essa igreja. E é preciso orar.
É preciso buscar a direção de Deus. Precisamos de líderes cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de fé. Precisamos de homens que sejam escolhidos segundo a vontade de Deus. É muito triste quando às vezes você vê nos concílios eclesiásticos dessa ou daquela denominação, talvez a nossa também não fuja desse aspecto, vai ter uma eleição importante, daqui a pouquinho você começa a perceber que os votos estão contados na véspera. A campanha é feita com toda a meticulosidade humana, e às vezes até cometemos o desplante de chegar lá e falar: agora, senhor, orienta a gente. Mas já foi feito tudo na base lá, com antecedência, contando voto por voto. Fulano vai ter tantos votos, Beltrão vai ter tantos votos. Se nós queremos obedecer ao Senhor, se nós queremos honrar ao Senhor, se nós queremos viver dentro do projeto de Jesus, nós precisamos orar ao Senhor e pedir que Ele mesmo aponte aqueles que deverão governar-nos na sua igreja. Foi isso que Jesus nos ensinou a orar. O resultado desta oração de Jesus, você vai encontrar nos versículos, Lucas 6, 17 a 19. Veja comigo o que vai acontecer. Depois que Jesus escolhe os 12 em resposta à oração, versículo 17 diz: e descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judeia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Há uma profunda conexão no Evangelho de Lucas e também em Atos entre oração e poder, oração e poder, oração e poder. Quando se ora, recebe-se o poder, os cativos são libertos, os doentes são curados, a manifestação da glória de Deus acontece. O Senhor ensina-nos a orar. Mas há um outro princípio, amados irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês, lá em Lucas 9. Versos 18 a 20, confira aí comigo. Toda a igreja comigo, por favor. Lucas 9, 18 a 20. Vamos juntos? Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista. Mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Vamos compreender um pouco disso aqui. O contexto desta passagem é que Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Lembram disso? Primeira multiplicação. E João, o evangelista, no capítulo 6, diz que depois que Jesus realiza esse milagre e as multidões se alimentam dos pães e dos peixes, estas multidões tentam arrebatar Jesus para fazer dele um rei político, um Messias político, não entendendo a sua missão, não compreendendo o seu projeto de ser o Salvador. Ou seja, o povo não sabia. Mas não só o povo que se alimentou dos pães e dos peixes não sabiam, mas quando a pergunta foi feita lá no extremo norte de Israel, lá em Cesareia de Filipe, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Banas, onde nasce o Jordão, quando Jesus fez a pergunta, uns responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Ou seja, o povo não sabia quem ele era. Mas Jesus passou o quê? Um tempo em oração. E os discípulos, será que sabem? E Pedro respondeu: tu és o Cristo de Deus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E a abertura para entender a salvação vem em resposta à oração de Jesus. Se nós estamos interessados em que pessoas sejam convertidas, se nós estamos interessados em que as pessoas ouçam a palavra e não apenas recebam informação, mas recebam transformação e conhecimento do Salvador, é preciso oração. É por isso que Jesus orou antes de perguntar para eles sobre a sua identidade. Em outras palavras,
pregação e oração caminham juntas. Talvez uma das maiores tragédias da igreja contemporânea, irmãos, é que nós separamos oração de pregação. Piedade de academia. Esse é um grande problema. Porque se nós queremos ver os corações se rendendo a Cristo, nós precisamos orar. Nós não teremos poder para pregar, a não ser que nós passemos na presença de Deus em oração. É o caso de Elias, ele só se levantou diante do rei, porque primeiro se prostrou diante do rei dos reis. Ele só prevaleceu em público na pregação, porque primeiro ele prevaleceu em secreto na oração. É por isso que o diabo tem 2 métodos para atrapalhar a igreja. Primeiro, distorcer a Bíblia, a palavra. Segundo, matar a vida de oração na igreja. Pare um pouquinho para pensar comigo. Você que conhece um cenário nacional. A maioria das igrejas evangélicas desse país tem suas reuniões de oração no CTI espiritual. As pessoas têm tempo para churrasco, para festa, para comemorações, para outras programações, mas elas não têm tempo para orar. Elas estão ocupadas demais para se ocuparem em oração. E é por isso que você vê a igreja sem poder. Eu louvo muito a Deus porque esta igreja aqui hoje está encerrando um ciclo de oração e jejum. E nós temos visto esta igreja se empenhando em orar. É claro que podemos melhorar, é claro que podemos avançar, é claro que podemos buscar ainda muito mais a presença de Deus. E se nós queremos ver salvação, é preciso que a igreja esteja engajada em oração. Em oração. Eu disse aqui há poucos domingos, não me recordo quantos, que há uma grande diferença quando os bancos banham o púlpito de oração. Pastor Erival tem essa experiência, eu tenho também. Quando você conclama a igreja a orar pelo culto, por exemplo, e a igreja se empenha em orar, meus irmãos, é diferente o culto, é diferente a pregação. Os corações se derretem, porque na verdade quem faz a obra é Deus, e Deus faz a obra em resposta à oração, e é isso que Jesus está nos ensinando, como orar. Mas vamos a um outro princípio. Abra comigo aí capítulo 9, versículo 28 e 29. Toda a igreja comigo, por gentileza. Capítulo 9, 28 a 29. Vamos juntos. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Vejam vocês que esse texto acontece 1 semana depois do que ocorreu lá em Cesareia, que nós abordamos agora há pouco, quando Jesus interroga os discípulos. E naquele cenário, Jesus informou para eles, pela primeira vez, que era necessário que ele fosse para Jerusalém, fosse entregue nas mãos dos principais sacerdotes, fosse crucificado para ressuscitar o 3º dia. Isso entristeceu os discípulos. Pedro até levou a reprimenda de Jesus. E agora Jesus quer mostrar para eles que a glória passa pela cruz. Mas Jesus, ao subir esse monte, e está relatado em Mateus e Marcos, mas só Lucas diz que Jesus sobe esse monte para orar. E quando o rosto dele se transfigura, quando as vestes dele resplandecem de brancura, acontece isso em resposta à oração. Ele ora e o milagre acontece. E você vai perceber, porque Jesus está orando, 3 coisas vão acontecer. Primeiro, a Shekinah de Deus desce sobre ele, a glória de Deus se manifesta na vida dele. Segundo, porque Jesus está orando, o Pai o prepara antecipadamente para enfrentar a cruz. Porque vejam vocês o verso 32, Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória. A glória precede a cruz. O
tema desta encontro de Moisés e Elias com Jesus, no verso 31, é a partida, é a cruz. Mas a cruz vem. Mas antes da cruz chegar, tem a glória. O que é que Deus está fazendo com o seu filho? Equipando-o, preparando-o para enfrentar a cruz. E quando ele desce deste monte, cheio de luz, da irradiação da presença de Deus, versículo 51 diz que todos olhavam no semblante dele a intrépida resolução de subir para Jerusalém. Ou seja, o Pai o preparou antecipadamente. Quando você ora, Deus prepara você para os grandes desafios da vida. Mas porque Jesus ora, uma terceira coisa acontece. O Pedro havia dito, sem saber o que estava falando: vou fazer 3 tendas aqui, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Pedro estava falando uma bobagem, e a Bíblia diz que ele não sabia mesmo o que estava falando. Ele estava comparando e equiparando Jesus a Moisés e a Elias, e Jesus não se defende. Jesus podia dar reprimenda nele. Ele falou: Pedro, você está tanto tempo comigo, Pedro, você não entendeu ainda? Você está me comparando a Moisés, você está me comparando a Elias, você está achando que eu sou apenas um grande homem? Não, Pedro, eu sou o próprio Deus encarnado. Você não entendeu ainda, Pedro? Não, Jesus não se defendeu, não. Jesus orou. E porque Jesus orou, o Pai o defendeu. E de dentro daquela nuvem sai uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. É diferente lá do Jordão. Lá no Jordão o Pai falou: este é o meu filho, o meu amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ele está falando para próprio Jesus, o Pai está falando para o seu próprio filho. Agora o Pai não está falando para o filho, não, está falando para os discípulos, corrigindo-os. É Jesus, é o meu eleito, é a Ele que vocês devem ouvir, é a Ele que vocês devem escutar. Ele é o único, Ele é incomparável, Ele é insubstituível. Quando você ora, Deus equipa você para os grandes desafios da vida. Mas me permita ainda apresentar mais alguns poucos princípios aqui. Está lá em Lucas 22, abra comigo aí. Esse texto é fascinante, Lucas 22, 31 e 32. Leia comigo, por favor. Vamos juntos? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aqui é o princípio, irmãos, de orar pela liderança. Jesus sabia que Pedro era um líder. Dentre os discípulos, eu farei de ti pescador de homem. Os outros eram também, mas Jesus pontuou Pedro. Lá no extremo norte é Pedro quem fala em nome do grupo. Pedro é o primeiro nome da lista dos discípulos. E nós precisamos orar pela liderança, sabia? Porque não tem liderança neutra. Liderança ou é uma bênção ou é um problema. E se um líder tomar uma decisão errada, muita gente vai acompanhá-lo. Foi por isso que quando Pedro chegou lá no mar da Galileia, porque Jesus havia dito: vocês vão para lá eu encontrarei vocês. E ele chega lá, Jesus não está lá, e o Pedro disse para os seus colegas assim: eu vou pescar. E os outros disseram: nós vamos contigo. O líder é alguém que influencia. Então comece a orar pelos seus líderes, para que Deus os poupe, para que Deus os livre, para que Deus os proteja, para que Deus os conduza, para que Deus lhes dê sabedoria, para que Deus possa firmar os seus passos. Mas eu só quero trazer mais 2 princípios e encerro aqui. O penúltimo é o princípio que está lá em Lucas 22, confira comigo versos 39 a 46, que é o princípio do Getsemane. Eu queria que vocês lessem comigo, versículo 40 e 40 a 42. Vamos todos juntos, 40 a 42? Chegando-se ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua.
Aqui é o Getsêmani da tristeza, aqui é o Getsêmani da oração, aqui é o Getsêmani da solidão, aqui é o Getsêmani do consolo. Aqui Jesus orou, aqui Jesus sangrou, aqui Jesus chorou. E eu fico imaginando que a oração dele foi humilde, rosto no chão, foi submissa, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Foi perseverante, ele orou 3 vezes. Foi com intimidade com o Pai, diz, Abba, Pai. E foi também uma oração intensa, com choro e com sangue, mas uma oração triunfante. Chama a sua atenção para isso. Quando ele entrou no jardim e ficou só com Pedro, Tiago e João, ele disse para eles assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai comigo, vigiai comigo. Quando ele termina esse ciclo de oração, não tem mais angústia. Não tem mais angústia. Agora ele enfrenta os carrascos que vêm prendê-lo. E eles caem por terra. Agora ele é cuspido e esbordoado no sinédrio. E está firme como uma rocha. Agora ele é levado ao pretório romano e é espancado e humilhado. E quem perturba e está perturbado é o juiz que está interrogando, Pôncio Pilatos. Agora ele caminha sobre as ruas de Jerusalém, sobre os apupos e vaias de uma multidão ensandecida, e as mulheres choram. E ele diz: por que vocês estão chorando por mim? Não chorem por mim, chorem por vocês mesmos, pelos filhos de vocês. Agora ele é pregado na cruz, e ele está sereno. E transforma aquele patíbulo de horror num palco de pregação, numa manifestação da glória de Deus. Porque pela oração, Deus mudou aquele cenário de angústia em coragem e convicção. Mas finalmente, meus irmãos, finalmente, eu gostaria que você olhasse o princípio que está lá em Lucas 23, 33 e 34. E a gente encerra aqui. Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos juntos? Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Notem vocês, e Mateus diz isso, quando Jesus foi crucificado, os 2 ladrões, os 2 malfeitores estavam blasfemando. A grande pergunta é: qual foi a chave da virada que transforma o ladrão da direita de Jesus para que ele parasse de blasfemar, o coração dele fosse tocado e ali, na 10ª hora da vida, ele fosse convertido? O que aconteceu? Muito embora não haja uma resposta explícita, foi isso, o contexto nos mostra que certamente esta oração de Jesus mexeu com ele. Porque ele chega a dizer para o colega dele da esquerda: olha, nós estamos aqui porque os nossos atos merecem. Nós fomos apanhados pela lei porque nós transgredimos a lei. Mas este aí nenhum mal fez. Ele é inocente. E como alguém que é inocente, que está sendo cuspido, esbordoado, espancado, surrado, pregado numa cruz, com agruras horríveis, com sofrimentos atrozes, pode fazer uma oração dessa? Além de pedir que o Pai perdoa, ainda atenua a culpa dos algozes. Eles não sabem o que fazem. E isso certamente mexeu com o coração daquele homem. E aqui, meus amados irmãos, se nós queremos ver os corações se derretendo, se quebrantando, os olhos da alma sendo abertos, é preciso orar. É preciso orar. Então voltemos ao texto lido inicialmente. Senhor, ensina-nos a orar. Eu não tenho dúvida de que você e eu precisamos nos matricular nessa escola de oração. Nós temos um grande mestre de oração que foi Jesus. No Evangelho de Lucas, os apóstolos não oram, mas Jesus ora. Em Atos, os apóstolos oram. E por que eles oram? Porque eles aprenderam com o mestre.
Ensina-nos a orar. E o Senhor os ensinou. E agora eles estão orando. E porque os apóstolos estão orando, a igreja está orando. A igreja aprendeu com os apóstolos aprenderam com Jesus, e nós hoje aprendemos com as Escrituras, que nós não podemos abrir mão e nem prescindir da oração. Se nós queremos ser uma igreja viva, dinâmica, operosa, cheia do Espírito Santo, que vai experimentar os milagres de Deus, experimentar o extraordinário de Deus, de ver conversões em massa, e ver a obra de Deus avançando no poder do Espírito Santo, nós precisamos orar, e orar, e orar. E eu conclamo a nossa amada igreja Presbiteriana de Pinheiros, a nós estarmos engajados na vida de oração. Estarmos juntos com o pastor Arival, diante de tantos desafios, de tantos projetos, de tanta ousadia, de ver o reino de Deus avançar. E nós não podemos fazer essa grande obra na força do braço. Não é por força, não é por poder, é pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus age onde tem joelhos dobrados em oração. Vamos ficar em pé, vamos orar. Links na descrição desse vídeo. Deus amado, nós te agradecemos, porque a tua palavra nos instrui a orarmos sem cessar, em todo o tempo, sem esmorecer. E Jesus, como homem perfeito, foi um homem de oração. Ele orou em todo o tempo. Ele orou para tomar as mais importantes decisões da sua vida, do seu ministério. E nós te pedimos agora, Senhor, ensina-nos a orar. Às vezes somos lerdos demais, às vezes somos com o coração duro demais, com os joelhos duros demais, com a cerviz dura demais. Ensina-nos a orar. Leva-nos à escola da oração. Ajuda esta igreja a caminhar de joelhos. Dá experiências a nós, Deus, da tua manifestação de poder através e em resposta às orações. Glorifica o teu nome, Senhor, na vida desta igreja. Ajuda-nos a caminhar, Deus, debaixo da tua orientação. Não queremos fazer nada, meu Deus, na força do braço ou pela inteligência humana. Precisamos do teu socorro, precisamos da tua ajuda, precisamos da tua assistência, precisamos do teu poder, Senhor. Então manifesta-te a nós, mas leva-nos à intimidade contigo, numa vida de oração. Em nome de Jesus. Amém.